Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 10, do versículo 1 em diante. Amém? É um texto que eu acho incrível, porque representa a igreja, representa pessoas, representa lugares onde Deus é recebido com honra e excelência. E se tem uma coisa que a gente fala, até para as crianças desse lugar, é sobre honra e excelência. Nós estamos preparando uma casa cujos fundamentos é a honra e a excelência. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da maneira maravilhosa, pela qual o Senhor tinha abençoado a Salomão, concedendo a ele sabedoria, resolveu provar a Salomão com perguntas difíceis. Ela chegou a Jerusalém com uma grande caravana, diga comigo, uma grande caravana. Ela não só veio conhecer, ela trouxe muita gente para conhecer o que estava acontecendo ali. Uma caravana de camelos que transportavam perfumes, ervas cheirosas, ouro e joias, e contou a Salomão todos os problemas que pretendia resolver. Salomão respondeu a todas as perguntas que ela fez. Nada era difícil demais para ele, porque o Senhor lhe dava as respostas certas todas as vezes. Logo ela reconheceu que tudo quanto tinha ouvido a respeito da grande sabedoria de Salomão era verdade. Ela viu também o lindo palácio que ele tinha construído. E quando viu os alimentos deliciosos sobre a mesa, o grande número de criados e ajudantes que estavam ali por perto, em uniformes de chamar a atenção, quando viu os servidores de vinho, e os muitos sacrifícios queimados que ele oferecia ao Senhor, bem, ela ficou muito admirada e quase sem fala. Depois disse ao rei: tudo o que eu ouvi em meu país a respeito da sua sabedoria e a respeito das coisas maravilhosas que se passam aqui, é pura verdade. Eu não acreditava no que diziam, até que vim, e vi com os meus próprios olhos. Na verdade, não me disseram nem a metade. Sua sabedoria e sua riqueza são muito maiores do que tudo quanto já ouvi. Seu povo é feliz, e os ajudantes do seu palácio estão contentes. E nem podia ser de outro modo, porque eles estão aqui dia após dia, ouvindo a sabedoria do rei. Amém? Quantos podem dizer amém? Sabe, queridos, você consegue imaginar a cena? Você consegue imaginar esse encontro, o ambiente? Você consegue imaginar os olhares daquela mulher, naquele lugar, naquele palácio de Salomão? Aquela mulher foi visitar, porque ela ouviu falar, e ela não acreditava, e quando ela foi atestar em loco, ela percebeu que não haviam falado nem metade do que ela estava vendo. Ela levou joias, perfumes, ela levou, ofertas, presentes, para um homem que nem precisava. Salomão era um homem rico, era um homem sábio. Salomão herdou do seu pai um reino em paz, não haviam guerras. Seu pai entesourou todos os materiais que ele precisaria para construir o templo, o palácio. Davi deixou não só uma herança para Salomão, Davi deixou um legado em Salomão. Porque se você ler Provérbios capítulo 4, você vai ver o próprio Salomão, dizendo que quando ele era tenro, quando ele era menino, na presença dos seus pais, ele ouvia os seus pais dizendo: Salomão, ame a sabedoria, busque a sabedoria,
porque ela será para você como um diadema, uma coroa sobre a sua cabeça. E quando Salomão assumiu o trono depois da morte de Davi, seu pai, Deus lhe faz uma pergunta, na verdade lhe concede um pedido, não tem nada a ver com o gênio da lâmpada. Deus diz: Salomão, o que você deseja? Você quer ser rico? Você quer a morte dos seus inimigos? Você quer poder? O que você deseja, Salomão? Salomão disse: essa pergunta meu pai, minha mãe me treinou a vida inteira para responder. Eu quero sabedoria, Senhor. Os meus pais me disseram para mim amar a sabedoria, e é isso que eu quero. Sabe o que Deus disse para ele? Pedistes bem, e por você ter pedido certo, eu vou te conceder todo o restante. Eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar poder, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar a morte dos teus inimigos, eu vou te dar poder. Quando você pede bem, você não recebe só o que você pede, você recebe o que você precisa. Esse é o princípio para você não fazer uma lista de coisas desnecessárias. Peça com sabedoria. A Bíblia mesmo diz no livro de Tiago: peça com sabedoria, e sabedoria está um nível acima da inteligência, porque você pode ser inteligente sem Deus, você pode ser inteligente sem pessoas ao seu redor, mas você nunca será uma pessoa sábia sem Deus, sem a sua palavra e sem conexões saudáveis na sua vida. A sabedoria reside na dimensão divina, é muito acima da inteligência. Sabe, queridos, a excelência glorifica os céus e inspira a terra. Aquela mulher, quando chegou naquele lugar, sabia que não estava diante de um lugar comum, porque o nosso desafio como cristãos é transformar lugares comuns em ambientes da presença de Deus. O nosso desafio é cumprir a palavra que diz: passando pelo vale de Baca, o vale de lágrimas, faz dele um manancial. Queridos, eu tenho algo comigo, eu carrego um desafio comigo. Eu digo para mim mesmo: onde o Senhor me colocar, eu vou fazer daquele lugar um lugar melhor do que quando eu cheguei. Eu tenho isso comigo, e graças a Deus, sem querer chamar para mim nenhuma glória que não existe, por onde eu passei, pelos lugares onde eu trabalhei, pelas escolas, os lugares onde eu fiz treinamentos, onde eu aprendi, eu estive e deixei portas abertas, porque de fato esse é o nosso desafio. A excelência não pode ser um acessório na sua vida. A excelência não pode ser algo que você usa em algum lugar e não usa em outro lugar. A excelência precisa ser um fundamento para todos os lugares. Excelência não é uma opção. Excelência precisa ser a sua essência cristã. Que vergonha ver um cristão em um lugar fazendo coisas que pioram aquele lugar. Eu saio até de perto. E se for da minha igreja, então eu fico envergonhado. Porque o seu papel como cristão é deixar os lugares melhores do que quando você chegou lá. Mas tem gente que é bom de confusão, tem gente que é bom de reclamação, boa de reclamação, tem gente que chega nos lugares e só tumultua o ambiente. Você precisa se medir, você precisa se avaliar. Se por onde você vai tem confusão, tem problema, e você diz que são as pessoas, está na hora de você olhar para si. Está na hora de você olhar para as suas atitudes, para a sua personalidade, para os seus comportamentos. Não é possível que todo lugar que você chegue, a coisa piore, e você ainda diz que está levando Deus para esse lugar.
A Bíblia diz, queridos, bem-aventurado o homem que tem o coração reto. Aí completa, passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial. Quem não tem um coração reto não conserta lugares. Quem não tem um coração reto não ajuda pessoas. Esse é o nosso desafio, queridos. O nosso desafio como cristãos é tornar a excelência uma cultura pessoal e social. Essa é uma ministração para você no nível pessoal, no nível familiar, no nível profissional, no nível ministerial e no nível social. Cabe em qualquer ambiente relacional da sua vida. Principalmente nos ambientes que você mais frequenta durante a semana. Porque se você está frequentando um ambiente há semanas, há meses, há anos, e as pessoas te conceituam mal, isso pode ser um indício muito claro de que alguma coisa está errada. Sabe, queridos, porque você pode até estar em lugares arredios. Daniel estava no palácio da Babilônia, e ele ficou no palácio durante 4 reinados de nações diferentes. Todos os reis, mesmo sendo pagãos, queriam Daniel naquele lugar, e Daniel enfrentava problemas. Todo mundo queria perseguir Daniel. Ele tinha um espírito 10 vezes mais excelente do que os outros. E quando o rei olhava Daniel, dizia: esse jovem tem algo diferente, vou colocar ele para liderar. Leia Daniel para você ver. E sempre havia uma perseguição, mas Daniel se mantinha no seu lugar. Daniel não vivia de confusão em confusão. Daniel ia para o seu quarto de oração, orava 3 vezes com a sua janela aberta para Jerusalém, porque o fuso horário de Daniel não era a circunstância da Babilônia, o fuso horário de Daniel era a atmosfera de Jerusalém. A imagem de Daniel era Jerusalém, o referencial de Daniel era Jerusalém, e por isso ele não se abatia na Babilônia. Qual é o seu referencial? Se o seu referencial for a terra, você vai se abater na terra. Mas se o seu referencial for o céu, você vai trazer o céu para mudar a terra. Eu gosto muito disso. Eu creio no evangelho capaz de mudar pessoas, ambientes e cultura. Eu falo isso desde o início desse ministério. E talvez alguns passaram por aqui, alguns já ouviram muito isso e disseram: frase de efeito. Ela é frase de efeito mesmo, porque causa efeito. E eu tenho visto isso. Eu tenho visto isso em ambientes físicos e espirituais. Mateus 5,16 diz assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando as pessoas olham o seu bom testemunho, elas vão crer em Deus. O contrário também é verdadeiro. O teu testemunho errado compromete a imagem de Deus. Olha, é crente há 10 anos, é crente há muitos anos, e ainda faz isso aí. Cuidado, gente. Você está testemunhando. Excelência não é sofisticação. Excelência é mordomia. É cuidar bem dos negócios do Pai. Jesus, aos 12 anos, dizia isso. E você sabe que eu falo isso sempre. Quando seus pais chegaram e perguntaram: Jesus, onde é que você andava? Jesus disse: olha, eu estou cuidando dos negócios do meu Pai. E a Bíblia diz em Lucas 2,50 que eles não compreenderam essas palavras. Eles não entenderam o que Jesus estava dizendo, porque Jesus estava em missão. A excelência sempre será fruto de alguém que se move em missão. Se a sua profissão é a sua missão, você vai colocar excelência. Eu quero que preparem a imagem inspiradora da CCB, da cultura da CCB, a árvore invertida. Amém? Se você quer uma imagem para entender a cultura CCB, e esse mês foi um mês que a gente falou muito sobre a cultura CCB, para você conhecer. Próximo domingo nós vamos começar uma série extraordinária.
Eu estava escrevendo essa mensagem hoje pela manhã, e eu parei para começar a escrever a mensagem de domingo. Quando eu prestei atenção, o horário já estava tão passado que eu disse, meu Deus, eu tenho que voltar para a mensagem de hoje. Deus já estava me entregando a de domingo. Essa é a imagem. E eu quero que você guarde, isso aqui vai ser colocado na CCB Kids, adolescentes, jovens. Nós somos uma cultura cujas raízes estão nos céus e os frutos se manifestam na terra. Essa é a cultura CCB, a cultura do reino de Deus, que traz o céu para a terra, que muda a realidade física com a realidade dos céus. Tem um texto que eu não coloquei aqui, eu quero procurar ele. Ele se encontra em Apocalipse. Eu acredito que é Apocalipse. Apocalipse, se eu não me engano, é 22, não, 20, 10. Não. Eu não estou lembrando do texto. 22. Jesus, me dá graça. Se alguém encontrar aí, é um texto que fala, João fala, que ele viu uma cidade descendo, ele está num alto monte, o Senhor me levou a um alto monte, e eu vi do monte uma cidade descendo do céu para a terra. 21, de 2 a 4, pronto. O que significa essa cidade descendo do céu para a terra? Significa uma cultura do céu vindo sobre a terra. E quem é que vai trazer essa cultura? Jesus trouxe essa cultura. E Ele confiou a quem? A continuidade dessa missão de trazer o céu para a terra, para a sua igreja. Eu e você. E você acha que nós vamos fazer isso de qualquer maneira? Não. Nós precisamos fazer isso com excelência. Sabe, nós estamos diante de uma sociedade que gosta de gambiarras, de pirataria, sim ou não? De fazer as coisas, como a gente ensina na escola de voluntários, nas coxas. Você sabe o que significa essa expressão, fazer nas coxas? Amém? Essa expressão eu aprendi quando eu estive em Porto Seguro, lá na vila onde nasceu o Brasil. Eu estive lá e o guia turístico nos explicou, olhando para os telhados da vila, que são casas com a mesma arquitetura da época, e ele disse, essas telhas aqui são telhas que foram feitas nas coxas. Os escravos faziam as telhas nas coxas das suas pernas. Só que o problema era o seguinte, tinha escravo que tinha uma coxa bem trabalhada, e tinha uns que tinham umas coxas bem... umas coxinhas. E aí você pode imaginar como as telhas saíam. Quando ia encaixar as telhas, às vezes não conectava. Feito nas coxas era isso, o telhado ficava todo desigual, dava goteira. E é isso que significa a expressão idiomática brasileira que virou realmente, sabe, parte do acervo linguístico cultural do Brasil, feito nas coxas. Tem gente que gosta de utilizar esse método, fazer nas coxas, é gambiarra por cima de gambiarra. Pior do que uma gambiarra, é você fazer uma outra gambiarra em cima dela. Você já viu? Você conhece o que é gambiarra? E quando a gente fala de excelência, nós não estamos falando de oferecer o mais caro, é de oferecer o seu melhor. O seu melhor. Eu gosto do que diz o filósofo Mário Sérgio Cortella. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu vou repetir para você. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Amém? Eu conheço pessoas excelentes nesse lugar,
Eu conheço pessoas que de fato cuidam do ambiente relacional, do ambiente físico, e a gente encontra um ambiente da presença, porque ali está a honra e excelência a Deus. Não existe uma vida extraordinária se você não tem uma rotina de excelência. Eu quero acreditar essa frase à nossa irmã Williane, porque foi dela que eu ouvi essa frase um dia. Não existe uma vida extraordinária se você não tem uma rotina de excelência. O extraordinário, ele vem sobre o ordinário e ele transforma essa condição ordinária em algo excelente. Ei, passou por aqui não só um homem e uma mulher que têm habilidades técnicas, mas um homem e uma mulher que carregam uma presença de Deus. Quantos já se depararam com homens e mulheres que carregam a presença de Deus? Levante a mão aqui, só para me ter uma ideia. Porque tem homens e mulheres de Deus que quando eu chego perto, eu sinto o perfume da presença de Deus neles. Às vezes não preciso nem abrir a boca. Essas pessoas para mim são tão verticais que só o fato de estar perto delas já ministra muito na minha vida. Eu falo pouco quando eu estou diante de pessoas assim, porque essas pessoas têm muito a dizer. Mas sabe, essas pessoas são muito experientes para saber o que você quer perto delas. Eu sento com pessoas em mesas e eu sei muito bem a maneira como se deve se portar, porque elas são muito experientes para saber o que você está fazendo do lado delas. Se o que você quer é simplesmente o que elas têm, ou se você quer viver um propósito com elas. Como eu falei no domingo passado, tem muita gente bajuladora, interesseira, querendo a estação que você se encontra. A excelência é quando o extraordinário vem e transforma o ordinário. Sabe, o que é bonito pode até agradar, mas o que é excelente, ele inspira e transforma. Há uma diferença. Tem muita coisa bonita, mas nem sempre o que é bonito é excelente, é relevante. Às vezes o simples é mais excelente do que o sofisticado. Por isso eu volto a dizer, a excelência não é o mais caro, a excelência é o seu melhor. A excelência trabalha com o seguinte princípio: meça 2 vezes e corte uma. Meça 2 vezes, por quê? Eu imagino que é para que você meça tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, para você então aplicar. Não basta fazer isso só no espiritual, sem considerar o físico. E não basta fazer isso só no físico, sem considerar o espiritual. Você já imaginou? Uma mulher que não cuida da sua casa, vive orando, vive na igreja, vive visitando as pessoas, mas a sua casa é deixada de lado. Essa mulher não está medindo 2 vezes. Essa mulher está se descuidando nos seus fundamentos. E a pastora falou muito bem isso ontem, sobre perder coisas de valores dentro da sua casa. Entenda, tudo começa pela sua casa. A excelência, ela é uma jornada que parte de dentro para fora, dentro do seu coração. Comece a ser excelente. Comece a ser uma pessoa organizada, uma pessoa que cuida da aparência, uma pessoa que, sabe, se apresenta, não se exibe, não se mostra, uma pessoa que se apresenta, se posiciona, sabe? As grandes empresas hoje não se impressionam com currículos excelentes. As grandes empresas hoje se impressionam com pessoas excelentes. Sabe? Com pessoas que são habilidosas em trabalhar em equipe, gestão emocional, gestão de ambientes. São pessoas que estão em alta. E às vezes, algumas delas nem diploma têm. Nem diploma têm. Mas têm as habilidades. Colossenses diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor,
e não para os homens. No versículo 24, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Aí você vem, vai fazer alguma coisa na igreja, na sua casa, faz de qualquer jeito, e ainda diz assim, é para o Senhor. Sabe? Você teve condições de fazer melhor, comprou qualquer coisa, não, já estou dando mesmo. Será que você já leu sobre Caim e Abel? Sobre a oferta dos dois? A grande questão não residiu na oferta em si, a grande questão residiu no coração do ofertante. Abel entregou as primícias da sua cria, ele entregou os primeiros frutos, os primeiros animais, e Caim entregou qualquer coisa. Entenda isso. Deus não está reparando na quantidade do que você oferta, do que você entrega, Ele está reparando na qualidade do que você faz, porque foi assim que Jesus ficou diante daquele gasofilácio, olhando para todo mundo, gente despejando cheque, dinheiro, e chega uma mulher lá com as moedinhas, a única coisa que ela tinha, e ela colocou, e Jesus disse, essa mulher deu mais do que todo mundo. Esse padrão assusta as pessoas, porque um padrão cristocêntrico não é quantidade, é qualidade. A excelência é qualidade. E a qualidade da excelência atrai a quantidade das pessoas. Amém? Atrai. É por isso que nós primamos por isso. Nós não queremos ser uma igreja que se exibe só porque a gente arruma uma mesa bonita, só porque a gente coloca as nossas melhores louças. A gente não quer se exibir, a gente quer dar um padrão de qualidade. E a gente quer ensinar as pessoas, porque excelência tem a ver com mentalidade, não com dinheiro. Eu conheço pessoas humildes, que ganham muito pouco, e são excelentes. Eu vou na casa de irmãs aqui humildes, e eu chego lá, eu desfruto de um banquete excelente, colocam para mim o melhor prato ali, limpinho, sabe? Ali os panos todos limpos, tudo. Não é porque é para mim, faça isso para qualquer pessoa. Isso testemunha de Cristo, isso mostra, Davi, nós estamos hoje, diante de um ataque, há duas instituições que preparam pessoas para ter cidadania e espiritualidade, pelo menos eram duas, agora eu acho que é só uma, a igreja e a escola, porque a escola agora está sendo atacada de tal forma, que a espiritualidade está sendo proibida de entrar lá. Eu não me assusto se daqui a pouco proibirem a Bíblia na escola, porque nos Estados Unidos, um país que já viveu o avivamento, muitas escolas já se proíbe a Bíblia. Eu não me assusto com isso, porque de fato essa agenda, ela está querendo avançar em cima, sabe, da decadência dos princípios bíblicos nas escolas. Cuidado, pais, né, com o que você defende, porque hoje em dia existe já materiais sendo confeccionados, existem, sabe, livros didáticos, né, com ideologias, né, com, enfim, tantos ensinamentos para nossas crianças que vão prejudicá-las, principalmente na formação da sua identidade sexual e familiar. Vigie isso, vigie. Escola é lugar de professor dar aula e não de divulgar ideologia. Até mesmo os professores de ensino religioso, o lugar deles lá é de mostrar o conteúdo didático. Eu defendo isso. Eu sou um pastor, mas quando eu dava aula, é claro que eu sempre falo dos meus princípios, mas o conteúdo é didático. Não falar de ideologia, né? E nós estamos vendo estudantes medíocres, casamentos desnivelados, profissionais incompetentes, empresas despreparadas, ministérios irrelevantes, porque a igreja e a escola
está se afastando da excelência. E hoje existe uma ideia errada de que se você prospera, você é inimigo da pobreza. Olha, está ficando rico? É inimigo da pobreza. Não. Deus prospera pessoas para abençoar os pobres. Agora, se você está sendo abençoado e está guardando só para você, não está investindo, não está, sendo generosa, isso também é egoísmo, não é diferente do que está acontecendo lá fora. E nós estamos vivendo a chamada síndrome da pirataria, aquilo que atrai com facilidade e decepciona pela qualidade. Agora sim eu quero falar do texto. Salomão não colocou nada pirata naquele lugar, não colocou nada falsificado naquele lugar, não colocou nada barato naquele lugar, ele colocou excelência. E a excelência é um revestimento espiritual sobre a tua vida. A primeira vez que a Bíblia fala que encheu um homem do Espírito Santo, está lá em Êxodo 35:30. Foi um homem chamado Bezalel, para que ele construísse o tabernáculo, a casa de Deus. Eu vou ler o texto para você. Êxodo 35:30. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze. Não é em latão não, gente. Só coisa preciosa. E para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para toda sorte de lavores. E também lhe dispôs o coração para ensinar a outros. Encheu-os de habilidade para fazer a obra do mestre, até a mais engenhosa, a do bordador, toda sorte de obras e elaborar desenhos. Entenda que quando Deus pediu para Moisés construir o tabernáculo, o lugar onde ia ficar a arca da sua presença no Antigo Testamento, Ele não mandou fazer de qualquer jeito. Ele disse: ei Moisés, ei, essa não é a tua habilidade, não é você que vai fazer isso. Tem um homem que eu enchi do meu espírito, ele vai fazer isso com toda a excelência. E Bezalel foi esse homem, cheio do Espírito. E aqui eu me reporto a algo que a igreja abandonou, de acreditar que o Espírito de Deus é capaz de encher você de criatividade, de projetos, de sonhos, que vão de fato trazer a presença de Deus para algum lugar. Você está sendo chamado lá naquele lugar que você está, para fazer o seu melhor, e Deus está naquele lugar através da sua vida. Amém? Talvez você seja chamado para um posto lá em cima, de liderança, mas talvez não, você seja chamado para um posto mais embaixo. Onde você estiver, exale excelência, faça o seu melhor, se empenhe, dedique-se, não seja mais do mesmo, não seja igual à maioria, se destaque pela sua excelência. Isso me chama muita atenção, queridos. Por quê? Porque nós estamos falando de artesãos, e no mundo espiritual Deus levanta artesãos, pessoas que de fato vão ser instrumento em suas mãos. E eu quero finalizar falando que em Zacarias a Bíblia fala de uma guerra, e de uma guerra que foi vencida de forma diferente, não com soldados armados, com espadas, escudos. E aqui é que eu quero me reportar muitas pessoas que estão usando armas erradas para conquistar lugares que estão sob o domínio do inimigo. Às vezes não é brigando na internet, às vezes não é discutindo com as pessoas que você vai conseguir mudar uma realidade, é usando a inteligência espiritual, a habilidade que Deus colocou no teu coração. Tem muita gente perdendo tempo brigando, quando deveria estar educando a próxima geração.
Que adianta você ficar lá brigando com o povo, porque você defende uma ideia e eles defendem outra. Desenvolve um projeto, vai ensinar as pessoas da próxima geração, é muito melhor do que ficar lá exposto na internet, brigando, fazendo inimizade. A Bíblia diz em Zacarias 1,18: olhei em outra direção e vi 4 chifres de animais. O que significam esses 4 chifres? Perguntei para o anjo. Ele me respondeu: representam as 4 grandes nações que espalharam Judá, Israel e Jerusalém. Depois disso o Senhor me mostrou 4 artesãos, ferreiros. O que esses 4 vieram fazer? Perguntei para o anjo. O anjo respondeu: eles vieram atacar as 4 nações que espalharam o povo judeu pelo mundo. Vão colocar essas nações na bigorna, vão malhá-las e jogá-las fora. Entenda que Deus estava dizendo assim: eu vou vencer uma guerra agora com soldados artesãos, com pessoas criativas, com pessoas inteligentes, com pessoas que têm um martelo e uma bigorna. Não é um martelo e uma foice, é um martelo e uma bigorna, para dobrar a realidade. O artesão, ele pega ali uma matéria-prima dura, resistente, e ele precisa se submeter ao fogo, a marteladas, a força, a uma habilidade criativa, e ele transforma aquele material bruto em algo valioso, refinado, em algo trabalhado. Deus está querendo levantar artesãos espirituais, homens e mulheres com inteligência, para entrar no meio das pessoas que não conhecem Jesus e fazer a diferença. Que adianta você ficar daqui, só dizendo: eu não me misturo com fulano, eu não me misturo com ciclano. Como é que você vai atraí-los para Jesus? Se você não for lá e testemunhar, se você não for lá e mostrar a luz no meio da escuridão. Deus está te chamando para um projeto, não só para a sua vida, para a sua casa e para essa cidade. E eu creio que Deus está levantando pessoas aqui para um projeto de cidade. Porque eu não sou pastor para uma igreja, eu sou pastor para uma cidade. Eu creio que Deus está levantando a comunidade como um projeto para essa cidade. Eu estou pastoreando aqui pessoas que vão atuar em diversos lugares dessa sociedade. Eu estou pastoreando donos de casas, eu estou pastoreando professores, estou pastoreando empresários, pastoreando políticos, pessoas pensadores, pessoas que estão liderando em várias áreas. Desde o início eu sei disso, mesmo quando elas ainda não estavam onde estão. E Deus vai levantar mais pessoas ainda, para assumir lugares de destaque nessa cidade. Cuidado quando você estiver lá em cima, não esqueça das suas raízes, não esqueça dos seus fundamentos, testemunhe, seja luz naquele lugar. E por fim, aquela rainha, ela ficou impressionada, ela teve um choque cultural. Sabe, tem pessoas cansadas do evangelho religioso, sabe, daquela coisa de você chegar e dizer: Jesus te ama, oi, Jesus te ama. Você pode continuar falando isso, sem problema, mas examine a profundidade dessa expressão na sua vida, para a vida daquela pessoa. Examine o seu testemunho e meça o nível de influência dessas palavras Jesus te ama naquelas pessoas. Porque essas palavras não são mágicas, não. Elas só saem com a autoridade da vida de quem é testemunha, de quem é luz. É interessante que você pode chegar para uma pessoa e falar 10 anos, Jesus te ama, e chegar uma pessoa simples que você nem imagina, que pode dizer assim para aquela pessoa: Jesus te ama, e aquela pessoa: ah, meu Deus! Sabe por quê? Porque aquela pessoa carrega a essência do que significa Jesus te ama. Não é uma expressão qualquer, é uma verdade que brota de um coração transformado para um coração que precisa de transformação. Essa é a essência do Evangelho. João Batista estava no deserto, vestindo peles de animais, comendo mel silvestre,
E ali naquele deserto as palavras dele impactavam até as autoridades. Enquanto que os escribas, os fariseus, que conheciam a lei toda, não impressionavam nenhum romano, não impressionavam ninguém. Mas quando João Batista abria a boca, as pessoas estremeciam a alma, porque aquele homem era um mensageiro do céu. E a rainha de Sabá, queridos, ela ficou confrontada, sem palavras, ao ver todo aquele palácio, aquele ambiente de excelência. Meu Deus, eu não sabia que servir a Deus podia ser desse jeito. Porque há uma falsa ideia de que ser cristão é ser alguém humilde e pobre. Tem que ser pobre. Quanto mais pobre, mais espiritual você é. Me mostra isso na Bíblia. Tanto riqueza quanto pobreza pode ser um problema na sua vida, se você não tiver equilíbrio. Tanto a riqueza quanto a pobreza pode ser um obstáculo na sua vida. Não é o dinheiro, é o amor, o apego ao dinheiro que pode fazer você cair. O dinheiro é seu servo, ele não é seu senhor. Então, quando prosperar, coloca ele no lugar certo. Amém? E o que a rainha de Sabá entendeu olhando para Salomão e para aquele lugar? E aqui eu termino. A rainha de Sabá entendeu uma coisa. Ela perguntou tudo o que ela tinha que perguntar para Salomão, ele respondeu, e ela ficou admirada. Ela olhou para os criados, para a roupa, eu acredito que ela olhou tudo, aquela mulher era muito detalhista, as louças, tudo. E ela ficou impressionada. Eu imagino ela dizendo assim, meu Deus, eu pensava que o meu palácio era o mais sofisticado de todos. Eu pensava que aquele lugar onde eu estou era o melhor lugar do mundo. Não, esse lugar é o melhor lugar do mundo, o teu povo é feliz. Ela recebeu de Salomão e ela recebeu do ambiente. E ela deduziu uma coisa: a sabedoria mora com a excelência. Quando ela teve as respostas de Salomão, e quando ela olhou para aquele lugar, ela definiu: Salomão, sabedoria, ambiente, excelência. A sabedoria mora com a excelência. Eu creio muito nisso. A excelência é um ambiente que os sábios gostam de frequentar. Isso porque a excelência é uma expressão da sabedoria. Quem é sábio sempre será excelente. E para você não sair com a ideia errada, eu volto a dizer, excelência não é o mais caro, excelência é o seu melhor. Amém? Quero chamar o ministério aqui. Excelência é o seu melhor. E eu gosto disso. Eu já estive em lugares, em igrejas muito simples, mas muito excelentes, que chega a nos constranger, que chega a tocar o nosso coração e dizer assim, eu também preciso disso aqui. Eu já estive em lugares muito sofisticados, eu já fui hospedado nos melhores hotéis, estive em boas igrejas, em auditórios excelentes, eu já estive falando para pessoas ricas, já estive falando para pessoas pobres. Não é essa a questão é o que você carrega, é a sua mentalidade. Faça o seu melhor. Eu costumo dizer aqui para os líderes, se não for para fazer o melhor, não faça. Não venda o lanche de qualquer jeito, não prepare o ambiente, uma reunião de qualquer jeito, não receba convidados de qualquer jeito. Se alguém está fazendo o contrário, é porque está fazendo por conta própria, porque aqui se ensina sobre receber com excelência. Como eu fico feliz em as pessoas entrando ali, e ver a alegria delas entrar num ambiente alegre, porque durante muito tempo, a gente entrava na igreja, eu mesmo, na minha infância, entrava numa igreja, tem que ficar em silêncio, na igreja, calado, faz cara de triste e entra, não pode entrar muito alegre não, sabe, as pessoas pensam que
tristeza demais não tem Deus, alegria demais não tem Deus. Eu quero que você chegue nessa igreja dançando, pulando. Se você quiser um dia cheio do Espírito Santo, chegar dando cambalhota, pode vir até aqui. Mas chegue com alegria, porque eu creio que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Eu não fico com inveja, eu não fico, meu Deus, vendo um show, gente dançando, fazendo, meu Deus, que diversão maravilhosa. Eles não sabem o que é diversão maravilhosa. A diversão maravilhosa é estar na presença de Deus, dizendo: Deus, olha o meu coração, obrigado por essa paz, obrigado pela minha casa, Senhor. Eu não preciso de bebida, eu não preciso de drogas para me ser feliz, eu só preciso da tua presença. Eu não preciso de festa para me ser feliz, porque eu já frequentei muitas festas e eu não fui feliz. E todos aqueles que estavam na festa de ontem, hoje estavam arrependidos de manhã. Você não precisa disso. É por isso que conhecer Jesus é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida.